vou usar ele para embasar a minha fala agora. Isso aqui um clássico. Samuel Kramer, Os Sumérios. Meu livrinho tá surrado, coitado. Já tive até que arrumar ele. Né? Ele tá soltando página, mas é um livraço, ó. Recomendo quem quiser entender sobre os Sumérios. Tá? É o seguinte, Léo. Essa narrativa do dilúvio, ela tá presente em vários povos, tá? Principalmente nos povos do Oriente Médio. Ou seja, em toda a região do Oriente Médio, que na verdade é o que a gente chama de Oriente Próximo, né? O ocidental chama de Oriente Próximo. Toda essa região tem lá em toda ela a ideia do dilúvio. Só que é claro, a ideia do dilúvio que está lá, mais conhecida, você já disse aqui, é o mito de Gilgamesh, certo? Esse mito, que é uma epopeia que tem mais ou menos umas 300 estrofes, tá? Ele ficou, segundo o Werner Keller, escondido, Léo. Escondido por muito tempo, até que alguém conseguisse traduzir. E quando traduziu, percebeu o quê? Percebeu que a história era bem parecida com a de Noé. Por causa disso, muitas pessoas já falaram assim, mas você tá vendo? Ó? Então a Bíblia copiou isso de algum lugar. Não, mas você tá vendo? Olha só, as pessoas têm essa mania. Aqui no livro do Samuel Kramer, ele conta até a história de Jó. Ele fala que há uma história de Jó. Por exemplo, tá? Não estou saindo do tema, mas é só para efeito cultural, de destaque, que a história de Jó também existe uma história na tradição sumeriana que lembra a história de Jó. Gente, isso faz diferença? Vou falar de novo, isso não faz diferença nenhuma, tá bom? No caso do Werner Keller, ele acha o contrário. Ele vê, olha que interessante. Primeiro ele vê uma forma do dilúvio ser real, e a segunda que ele vê é que, tá vendo a história bíblica aí, ó? A Bíblia está falando do dilúvio. Então ele vai numa questão meio apologética, eu percebi isso no livro, tá? Mas voltando pro mito, acontece o seguinte, gente. Esse mito de Gilgamesh, que conta a história de um rei que está em umas viagens, tudo, e ele encontra um sábio, e esse sábio vai relatar algumas histórias para ele, etc. Ele é um mito originado lá em Ur, tá? É bem engraçado, porque a Bíblia fala que Abraão era de onde? Abraão era de Ur. Então, veja bem, a gente não sabe de que forma esse entrelaçamento dos povos vão produzir narrativas parecidas. E como eu disse, não há problema nenhum, eles estão tudo junto ali. Eu vou dizer que a narrativa são de todos aqueles povos.